Salve pessoal, muito boa tarde no ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta sexta-feira. Vem aí mais uma rodada de Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal, amanhã 7 da noite. Decisão, não há outra forma de definir esse jogo do Grêmio contra o Cuiabá, fora de casa. Grêmio que veio de uma decisão contra o Corinthians, acabou eliminado da Copa do Brasil. Tem essa decisão sim contra o Cuiabá e já na terça-feira tem uma outra decisão contra o Fluminense, aí é Copa Libertadores da América, ou seja, não dá para hipótese alguma afrouxar a corda, o Grêmio tem uma decisão porque o seu campeonato, no Campeonato Brasileiro, é não ser rebaixado pela quarta vez na sua história. E domingo, o Internacional recebe o Atlético Paranaense no Beira-Rio e é inegociável. O Internacional precisa vencer o Atlético Paranaense. Bora lá, gente. Donos no ar, enquete na tela para você, torcedor gremista. A pergunta do programa de hoje é a seguinte: qual deve ser a estratégia do Grêmio para o jogo contra o Cuiabá amanhã, 7 da noite? Preservação dos titulares, força máxima em campo. É direta, objetiva. Preserva os titulares ou coloca a força máxima em campo? Spoilerzinho, tio Ribeiro. Boa tarde. Eu tenho dois corações. Eu acho que a necessidade do Grêmio é, no mínimo, ter um misto, porque é um jogo altamente decisivo, concorrente direto. Concordo. E o Grêmio está numa situação que ainda demanda grandes cuidados. Ao mesmo tempo, eu tô louco, vou comentar o jogo amanhã na Rádio Bandeirantes para ver Monsalve, Arezo, para ver até não precisa tanto, mas esses dois. E eles para jogar tem que ser o reserva, né? Porque senão o Renato não coloca para jogar, então eu fico com esses dois corações aí. Muito bem. Senhor Alexandre Ernst, o programa se retrata com a torcida do Internacional, cumprimentando o senhor. Né? Eu faço essa retratação porque hoje, depois de uma semana, o Donos volta a abrir com o assunto internacional. Depois de uma semana sendo Grêmio da bola, hoje a gente volta a abordar o Internacional como primeiro assunto do programa. Posso dar um spoiler do meu otimismo ou isso é censurado? Um minutinho. Por mais que... Nicole, vem pra cá, Nicole, direto da nossa central. Por mais que algumas pessoas não tenham fé... De novo, tu vai dizer que é jogo jogado? Não, jamais, mas desta vez vai dar certo. Desta vez vai. Vamos lá. Nicole, primeiro assunto sobre o Internacional é o seguinte, aliás, o Ernest falou sobre isso ontem no final do programa, né? Por que todo mundo está querendo sair do Internacional? Tem uma debandada de jogadores do Internacional, Nicole? Boa tarde. Boa tarde, Felipe Gamba, e a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, o Inter perdeu jogadores importantes, né, nesse período da segunda janela anual. O Maurício foi para o Palmeiras no começo ali, né, após um momento de turbulência que vivia no Inter, depois da desclassificação do Inter para o Juventude no Gauchão, onde ele foi expulso, perdeu gols claríssimos. O Bustos recentemente saiu, não oficializou ainda, né, mas está de saída para o River Plate. O Arangues, que negociou a sua saída para o Chile também, né, aceitou reduzir bastante o seu salário, abriu mão dos valores que receberia no Inter até o ano que vem. O Hugo Malo, que deixou o Inter no início de julho também indo para a Europa, fez questão de sair do Inter por alguns motivos pessoais. O Vitão também pode estar de saída para o Real Betis por uma questão de valores, né, o jogador vai receber um valor maior lá no time da Espanha, mas a questão é por que tantos jogadores estão saindo e deixando o Internacional, né, principalmente nesse momento em que o Inter precisa de reforços, precisa se reforçar, vive um momento também turbulento. Então essa é a grande questão, por quê, né? E eu deixo para vocês debaterem aí agora. Bora falar do Internacional. Arangues já foi, o Gumalo já foi, Maurício já foi. Quem mais vai, senhor Alexandre Ernest? Hoje a expectativa é muito grande para saber o Vitão, né? E para onde vai ser decidida essa questão do Vitão, principalmente pelo fato de que o Inter meio que entrou numa seara um tanto tensa com o Real Betis. Aqui eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Porque é o seguinte, o Inter queria um valor X por 60% dos direitos econômicos, ele tem 80%, queria vender 60% e ficar com 20%. O Real Betis chegou e disse, beleza, eu pago. Aí ele foi lá, acertou tudo com o Inter, tudo direitinho e... Na hora da assinatura, o Inter disse assim, mas quem sabe a gente bota mais uns X em cima? E aí ficou um impasse. O Vitão, por sua vez, chegou e disse para o Inter, pô, eu fui ponta firme com vocês, fui lá e assinei o contrato de pré-contrato com vocês, quando acabou meu vínculo com o Shakhtar e tal, e aí agora estou aqui, né, precisando que vocês aceitem essa proposta do Betis, porque agora eu quero voltar para a Europa também.
Então ficou bom para todo mundo, né? Vocês ganharam dinheiro, eu estou indo jogar na Europa, vou ganhar uma valorização lá e tal, isso e aquilo. Então esse é o primeiro ponto. A gente não sabe se o Vitão ainda vai acabar saindo ou não. Tem um zum de que ele não jogaria no final de semana. Justamente por conta disso. Mas não em represália ou porque o jogador está em rota de colisão com o Inter. Mas justamente pelo seguinte, eu quero resolver isso aí. Eu não estou com cabeça para jogar agora. Eu quero resolver o meu futuro. Então, é mais um jogador que pode deixar o Internacional. E aí, em cima disso, né, o Gamba, tem Lucas Alário, que é um jogador que ainda não vem desempenhando, né? Tem problema no joelho, joga uma para duas, joga duas para três e assim vai. Tem um salário enorme. Quando ele veio, o Inter sabia disso. Não, o Inter sabia que ele estava em recuperação de joelho. Estava previsto o jeito. Não, não como digo assim. Levando. Não digo o jeito que estava sendo, tá sendo gerido, né? Mas que ele sabia, que o Inter sabia que ele tinha um problema no joelho e que seria um momento de readaptação e recuperação, isso não há dúvida. Tá. Agora, então, tem o Lucas Alário, nessa questão que eu falei, é um jogador que não desempenha, é um jogador que tem um alto salário, que o Inter daqui a pouco precisa rever a situação dele no clube, então é mais um jogador que pode sair, além desse que a Nicole já falou. E tem ainda uma notícia que o Lucas Colar até nos trouxe, né, ontem, de que o Alan Patrick tem uma sondagem do Corinthians. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. isso. Nós vamos falar daqui a pouco lá na frente, eu tô sabendo. Ribeiro Neto, por que os jogadores estão querendo deixar o Internacional? Bom, eu vou admitir que isso é 100% verdade. Não que não seja verdade, mas que todos esses estejam no mesmo pacote, né? Porque é surpreendente que um ou outro queira sair por um ou outro motivo, vá lá, mas é muita gente. Esqueci ainda, né, Ribeiro? Desculpa te interromper, mas esqueci ainda do Robert Renan, que também tem sondagens de Clube da Europa agora para a janela. Bom, o que é, em primeiro lugar, uma coisa que é meu feeling, tá? É feeling. Eu acho que nesse pacote ele começa com o Eduardo Cudê. Porque o meu feeling é que Eduardo Cudê é que saiu do Internacional. Tudo que veio depois, que o presidente falou, isso aí, tudo é falácia, na minha opinião. Eu tenho a mesma leitura que tu. Todas as coisas eu tenho a mesma leitura que tu. Vocês notaram como eu estou elegante? Tá elegante. Sente a textura do coletivo. Eu já abracei ele bastante. É um camurça? É uma camurça? É outro nível. É algo que eu não sei o que é, mas é que... É outro nível. Não fala português, certamente. Que nós estamos vivendo um período onde o velho tem que se arrumar, entendeu? Entendi. Senão a coisa fica feia. Careca, velho. Dito isso, vamos lá. Começa com o Eduardo Cudê e na debanda de outros jogadores. Isso significa que o projeto faliu. E assim, o que é o projeto falir? Gente, vamos lá. A gente pode aqui citar várias valências que envolvem o futebol. E tem, né? É negócio, futebol é emocional, mas futebol ainda é, na sua essência, resultado. O Internacional gastou milhões, fez um projeto baseado até num esquema de jogo diferente. Tá. Jogadores com a qualidade para este esquema. E não deu certo, não deu resultado. Vamos combinar que o Internacional, assim, salvo uma hecatombe que ninguém espere, não vai ganhar nada esse ano, tá? E aí o que aconteceu? Certamente houve nesse movimento muitos desgastes. O Arangues provavelmente é desse motivado. O Vitão, com propostas, quer sair, já pegou esta barca, tá? E a coisa é feito bola de neve. E eu acho que a direção tem que estar atenta para isso, porque se ela tem um diagnóstico que também não deu certo, bom, então ao invés de travar, aproveita o vento e põe todo mundo no furacão, velho. E limpa e começa de novo. É isso aí. Tenho duas posições aqui com relação a isso, tá? Primeira delas, a origem disso tudo está no período sem títulos do Internacional. Que aí tu vem acumulando um ambiente tenso que aumenta a cada novo fracasso. Olha, e esse ano, vamos lá, teve fracasso no Gauchão, teve fracasso na Sul-Americana, teve fracasso na Copa do Brasil. Então, por mais que esse grupo não tivesse toda a responsabilidade de pagar essa conta do Internacional não conquistar um Gauchão desde 2016, recai sobre eles. E a outra situação que eu quero colocar, Ribeiro, é a seguinte: nosso colega Carlos Guimarães,
e ele já compartilhou essa informação, inclusive, ele tem uma informação de dentro do Inter, que esse ano o ambiente começa a ruir quando o Kudê perde o vestiário. Quando o Kudê perde o vestiário. Que ali uma série de jogadores começa a demonstrar insatisfação, a gente até falou sobre isso em algum momento aqui, e o Kudê percebe, e aí essa informação se associa que tu tem, o Kudê percebe que ele não consegue mais tirar do elenco e pede para ir embora. E uma pessoa que eu confio muito com o trânsito no vestiário do Inter diz também que tudo ruiu nos 20 dias em Itu. E não tem a ver com alta carga de trabalho, período emocional, não. Tem a ver com justamente eles estarem mais próximos. Devia ser o contrário, né? Devia casamento. Exatamente. Devia ser o contrário. Devia ser o contrário, né? Eles estão juntos, eles estão mais próximos, eles estão aglutinando, eles estão juntos, vamos lutar e tal. Foi ao contrário. Algumas falas, algumas imposições, algumas faltas de determinadas ações dentro do vestiário. Foi uma mescla foi, digamos assim, a grosso modo, foi uma mescla de unha pra fora e omissão. Não sei se bem isso, assim, mas assim, coisas que de repente os atletas queriam fazer e o Kudê não queria, ou coisas que o Kudê queria botar que os atletas não, não, mas isso aqui não, né? Sabe? Então as coisas meio que degringolaram lá em Itu. Digamos, ali bateu o estopim da coisa, sabe? Perde o vestiário. Tu sabe que isso é absolutamente normal acontecer, tá? Não há nada de novo aí. Ambientes que não ganham tendem a subir as coisas que não dão certo. Mas vamos lá, Itu, o Inter vai para Itu... Depois da enchente. Tá bom, depois da enchente, mas com o peso de uma eliminação no Campeonato Gaúcho sem sequer ter chegado na final. Isso. Correto? Isso. Aí tem a retomada, que é aquele jogo em Barueri contra o Belgrano, isso. que o Internacional entrega o jogo. Ele perde ali. Ele perde. É sintomático, né? Claro. É sintomático. Eu acho que é uma série de motivos, tá? Mas eu acho que tudo desencadeado pelo que tu falou, Gamba. Eu acho que o jogador, quando ele chega no Internacional, e não só o jogador, o treinador também, ele recebe aquela famosa mochila que a gente tem falado, né? Que é a mochila do peso dos 15 anos sem títulos e que, na verdade, ela está até mais pesada pelas eliminações precoces. O Inter nem tem chegado a ponto de ganhar. E aí, como disse o Ribeiro, vai desencadeando na derrota uma série de motivações para que os jogadores fiquem pressionados e descontentes. Mas acho que cada caso é um caso. Isso que eu estou falando talvez seja um motivo geral. O Bustos já queria sair, talvez queira ficar perto da família, o Arangues da mesma forma. Acho que o Vitão já é um caso diferente, ele quer jogar no futebol europeu. O Inter vai colocar um valor nos cofres importantes e que está precisando. E ganhou de graça esse valor, né? Também, é verdade. Eu acho que o que o Inter deveria fazer é apostar no seguinte: colocar alguém competente para conversar com os atletas, a ponto de entender quem está engajado com a causa, quem está realmente querendo ficar no Inter. Quem seria essa pessoa hoje? Não sei se existe, tá? Não sei se ela existe. Deveria ser o Magrão. Não sei se ele tem esse perfil, mas deveria ser. O cargo é para isso. Para conversar com os atletas, entender quem está engajado e quem está dizendo assim, ó, eu quero pegar essa mochila, eu quero colocar nas minhas costas e eu tenho personalidade para aguentar e para ganhar um título. E aí tu mescla com a base. O cara que o Inter... Outra coisa, tá? Isso é muito comum acontecer. É o efeito bola de neve. Claro, cascata. O fulano saiu, ciclano saiu e os caras que já estão um pouquinho podem também manifestar. Sim. Eu estou muito preocupado, fiquei muito preocupado aqui com o jeito que o Ender Valencia saiu do último jogo. Isolado, sozinho. Já tinha tido problema com o próprio Magrão, né? Sabe? Então, isso é um grande perigo, tá? Porque tu tem que estancar essa bola de neve. Tu tem que estancar isso aí. Esse é o problema. As discussões, as proposições num grupo de trabalho de diversas cabeças diferentes, elas são normais. Só que é o seguinte, tu tem que resolver. Tu não pode deixar nenhum rabicho. Estender muito, né? Não pode ficar rabicho. Daqui a pouco, não sei, ficou algo mal resolvido entre Ener e Magrão, ou algum pedido de algum jogador que não tenha sido atendido e em detrimento a outro pedido que foi atendido. E no caso do Ener, tu pode acrescentar a questão da cobrança da torcida. A torcida, de alguma maneira, cobra muito o fato dele perder alguns gols, enfim. O cara entrou em campo para dar um soco nele. É isso. Vem pra cá, Parece Alexandre. claro que o Inter precisa de um grande gestor, hein? O Inter sem tá dúvida. precisando. O Inter tentou fazer isso com o Abel Braga. Que conhece
É isso, que Tentou conheça trazer o ambiente, Abel. que blinde elenco, que respalde elenco. Que teria o estofo, entendeu? que teria tamanho. Que tenha o estofo, É que os banque o grupo. assuntos- Que os banque assuntos- o Tá grupo. falando os do assuntos- Renato Portaluppi? Renato Portaluppi seria essa pessoa? O Abel seria Vamos lá. pro Inter que o Abel Manda teu é recado aí, meu patrão. pro Grêmio, É com que certeza. os assuntos têm que ter início, meio e fim. Não dá pra deixar nada. Nicole Ovick, vamos falar de Grêmio. O Grêmio tem jogo contra o Cuiabá amanhã. Eu reforço o que eu falei, Nicole, aqui na abertura do programa. É decisivo. É jogo decisivo. É mesmo o patamar do jogo contra o Corinthians, mesmo o patamar do jogo contra o Fluminense na terça-feira, porque o campeonato do Grêmio no Campeonato Brasileiro é escapar da degola. E qual será a escalação de Renato Portaluppi, Nicole? Exatamente, Gamba, Grêmio e Cuiabá, e que disputam a parte de baixo da tabela, é um confronto direto aí muito importante, se enfrentam amanhã às 7 horas da noite lá na Arena Pantanal, inclusive você acompanha todos os detalhes na Rádio Bandeirantes a partir das 5 horas da tarde. E o Renato deve preservar alguns titulares, tá? Deve ir a campo Marchesin, Fábio na lateral direita, a dupla de zaga Gustavo Martins e Jeromel, Zé Guilherme voltando ao time titular, teve algumas oportunidades, inclusive contra o Cuiabá no jogo de ida, né? Mas voltando agora, já que Mike sentiu um desconforto. No meio de campo, Dodi, Pepe e Edenilson. E lá na frente, Renato deve utilizar os garotos que chegaram agora, Monsalve, Arezzo e Gustavo Nunes no lugar de Soteldo para esse confronto direto aí importante para o Grêmio. Muito bem. Ribeiro Neto, os garotos, tá? Monsalve, Arezzo, Gustavinho. O Gustavinho vai jogar para vender, né? Sabe disso, né? Vitrine. Vitrine. Isso aí. Não é porque ele acrescenta o time no Grêmio. Mas o Arezzo vai jogar, tem certeza? Vai, Arezzo e Monsalve. Não, olha, Arezzo e Monsalve. Porque a tendência sempre é o Natan Pescador, né? Porque o Renato é repetitivo. Deu certo contra o Atlético Paranaense? Vamos repetir o time. Natan Renato é Pescador assim. e Monsalve jogaram juntos no último Jogaram jogo. juntos. Por que Cristaldo e Monsalve não podiam jogar juntos no segundo tempo? Porque o Contra Renato o não Corinthians. É, escolha o treinador, né? Ele é o treinador. Só né? para pegar a incoerência, né? É. Porque ele disse que não podiam jogar juntos Cristaldo e Monsalve na coletiva. Não sei Mas se é no uma jogo incoerência. anterior... Como não? Uma preferência dele. Não. É que ele botou É uma o Diogo óbvia Costa. incoerência. É que ele Não deu sei. pro Ele Costa disse entrou que lá. não poderiam jogar dois meias porque um teria que marcar o lateral. Isso aí. Sendo que no jogo anterior jogaram dois meias. E Isso é outra, uma o incoerência. Monsalve, quando jogou contra o Atlético, marcou lateral. Qual é o melhor Aí, time, Renato, o Cuiabá ou o Pronto. Atlético Paranaense? É que são coisas completamente diferentes. O Atlético Paranaense, quando jogou com o Grêmio, estava pensando noutra competição. Então, não, tudo bem. E o Cuiabá está fazendo uma decisão. Aí que eu quero chegar. Porque os objetivos são idênticos ao Grêmio. Eu, por exemplo, acho que o Grêmio não poderia ir totalmente com o time reserva. Justamente. Sabe? Assim, ó, é óbvio que eu vou fazer uma figura aqui. Mas vamos ser claros, tá, gente? Esse jogo contra o Cuiabá, ele acaba se tornando mais importante que o jogo contra o Fluminense. Claro que sim. Por quê? Porque o campeonato do Grêmio, o campeonato do Grêmio é esse. Claro, a Libertadores. É esse. É que o Grêmio, É adversário salvo, vou falar para valer pro Direto. Internacional, que eu disse pro Inter, vale pro Grêmio. Salvo o hecatombe, gente, o Grêmio não vai ser campeão da Libertadores também. Tá? Mas o Grêmio tem que sair do Z4 e tem que fugir. E esse jogo é concorrente direto, gente. Sem dúvida. Então, na realidade, A eliminação do Grêmio mudou um pouco a opinião de vocês, né? Porque antes do Aliás, Grêmio... desculpa, só deixa eu pegar esse teu gancho. Paulinho, depois me passa uma parcial aqui rapidinho, Paulinho, da enquete, que eu acho que tem a ver com isso que o Bruno está fazendo. O Bruno está dizendo que a gente está mudando de opinião. Eu quero saber se a torcida do Grêmio também está fazendo uma leitura diferente para esse jogo contra o Cuiabá. não- Porque antes do jogo contra o Atlético Paranaense, deu uma maioria aqui. Que a Sim, estratégia estava correta do Renato em botar reservas lá em Curitiba. E assim, eu não tô criticando... Ó, força máxima 62. Tá, mas ó... Força máxima Eu 62. não tô Quer dizer, criticando, o torcedor não, está se não, dando não, conta. eu entendo. O torcedor está se dando tinha um conta. detalhe- O campeonato não, é esse. Não, tinha um detalhe importantíssimo. Gramado sintético. Sim. Cara, Bora- o gramado sintético ajudou o Renato na justificativa, mas a situação do Grêmio fosse outra, por exemplo, afundado no Campeonato Brasileiro, Mas se o Grêmio o não time é estivesse titular, não tivesse velho. fora da zona de rebaixamento, ia titular. O Soteldo não jogaria de forma nenhuma estando o ou não na Soteldo zona. tinha que jogar esse jogo. Cara, sabe o que eu acho engraçado? O Soteldo tem que jogar contra o Cuiabá. Eu acho Ah, não, que agora deve Eu jogar. acho que às Acho que não, vezes hein? o gramado sintético é mais desculpa. Não, Vocês lembram que digo no ano deve, passado, né? lembra que no ano passado o Grêmio ganhou lá com o gol do Bruno Vini? Sim. Lembro. O Bruno Vini vinha de uma lesão no joelho. Ficou 6 meses parado com uma lesão no joelho. Aí o Bruno Vini As jogou. circunstâncias ajudaram o Renato a reforçar o discurso Claro, do time reserva claro. contra o Atlético Paranaense. Né? Tinha feito uma partida consistente contra o Corinthians, tinha trazido em tese
uma vantagem para decidir no Couto Pereira, já estava fora do Z4 no Campeonato Brasileiro e tinha o gramado sintético, né? Agora é diferente, Bruno. Mas é que... Não, Agora é tem a diferente. temperatura. Agora é diferente, agora é o não é só Cuiabá. isso. O Grêmio tem que ganhar do Cuiabá porque é um adversário direto. Mas esse 62% aí não é só o adversário o direto, também é o reflexo fato do também reflexo da Copa do Total. Brasil. Não, e Libertadores. E Libertadores. Não, O torcedor olha pro jogo contra o Fluminense e ele pensa isso aí que o Ribeiro tá falando. Somente uma hecatombe pro Grêmio ganhar a Libertadores. Não. Então o que o torcedor Não. pensa? Cara, vamos garantir a permanência Não. na primeira divisão. Reflexo da eliminação. Se o Grêmio tivesse se classificado contra o Corinthians, o torcedor ia estar dizendo assim, ó, reservas contra o Cuiabá. Tá repetir todo o mundo time. animado e confiante. Repetir isso o aí. time do Os Atlético reservas Paranaense. ganharam do Concordo. Atlético, vamos com as Copas, Bruno, vamos lá, não vai mas cair. mas, Só que Bruno, caiu pro Corinthians, a autoestima bom, baixou. vamos com Mas o que, tudo, que a vamos eliminação pro Corinthians mostrou? A autoestima caiu. Não a realidade do Grêmio. O Grêmio ter caído pro Corinthians mostrou que a realidade do Grêmio agora é não cair. É que o Grêmio A realidade caiu. já era essa, Não, é só que o as Grêmio pessoas caiu não pro viam. reserva do É que a Corinthians. competição que o Grêmio poderia se permitir sonhar com o título já não existe Não, mais. o Grêmio É a Copa caiu do pro Brasil. reserva do Corinthians. É que sabe o que Jogado, é que eu sempre achei que a realidade do Grêmio fosse o Campeonato Brasileiro. Tanto que aquele dia que a gente debateu aqui, eu fui o único a dizer, prioriza o Brasileirão. Porque, não, mas foi, o Ernest lembra. O prioriza o Brasileirão, porque o Grêmio ainda está com uma situação complicada. Todo mundo queria, não, Copas, o Grêmio pode ser campeão, já se livrou. É que, por exemplo, assim, ó... O Corinthians mostrou que o Grêmio não é tudo Assim, ó, isso. Mas é que O Grêmio- 62% é muito significativo É que de tem- como não, o torcedor já está. Caíram na O real, torcedor né? está vendo, É que claro, tem o torcedor está vendo qual é a realidade do Grêmio. Tem os avanços das fases das Copas que dão o suporte financeiro que o Grêmio também precisa. O Grêmio também Precisa mais é não cair, Pedro. Eu sei que precisa. O maior não aporte cair. financeiro é ficar na Série A. Eu sei, isso aí é inegável. A permanecer na elite do futebol brasileiro ano que vem é fundamental. Mas o Grêmio também pensa no que vem de grana ao passar de fase. Entendo. Né? Claro que agora ficou bem mais fácil para tu fazer opções de plantel e de time ideal, tu tendo duas opções, Brasileiro e Libertadores. Agora está muito óbvio, pelo menos para mim, que o Grêmio, nesse jogo contra o Cuiabá, deve mesclar e muito o time. Tá, mas eu vou além, quer ver? Muito. A pergunta que eu faço é a seguinte. Ribeiro, qual é a expectativa que o torcedor deposita terça-feira? Muito pouca. Muito pouca. Não sei. No Sabe por quê? Fluminense? Porque- No Terça-feira. jogo Ah, não. contra o Fluminense? É, sabe por quê? Não, acho que não. Vai eu- passar. Não que eu acho isso, eu tô dizendo o torcedor. torcedor? Claro. Mas Tu tem pela esse sentimento, circunstância, que o torcedor pela vai- circunstância do acredita que vai Fluminense. passar? O torcedor não, tá dividido. não com a confiança no Grêmio. Cara. Não com a confiança no Grêmio, mas a circunstância do Fluminense. Mas é que o Corinthians Se- também era fraco, Ernest. Não, E o tudo Grêmio bem. não passou. Concordo contigo, mas não como o Fluminense. Não como o Fluminense. Porque assim, ó, cara, é aquilo que a gente Eu sempre não fala sei. aqui. Eu se, não tem sei. se tem uma Eu não chance. sei. Eu acho que o balde de água fria da quarta-feira Não, é evidente Baixou que bastante. sim. Gamba, não tirou foi, essa expectativa. Claro que foi não foi- um balde de água fria, eu não tenho dúvida não foi, disso. foi de água morna. Mas tu não tem, tu Cara, não não tem foi de água chance. fria. Cara, Pedro. tu não tem chance na Libertadores. O Ribeiro tá corretíssimo, tá? O Grêmio não vai ganhar essa Libertadores. O torcedor do Grêmio sabe disso. Tá falando sério, Mas- o Grêmio tinha mais mas- chances na Copa do Brasil ou na Libertadores? Na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do É, Brasil, acho- sem dúvida. acho que Copa do Brasil. Até porque na próxima fase é um sorteio. E daqui a pouco facilita o caminho do Vamos Grêmio no pegar Bahia, sorteio. O Palmeiras já está Juventude, fora da Copa do isso. Brasil, por exemplo. Isso. Mas a grande questão é a seguinte: o torcedor do Grêmio sabe que o Grêmio não vai ganhar a Copa Libertadores. Só que. E ele sabe que não vai cair no Brasileiro? Tem sabe. essa Claro questão. que não sabe, E a outra é claro que não Só que a sabe. outra questão é a seguinte, ó. Olha, beleza, a gente não vai ganhar, mas vamos passar do Fluminense, porque daí a gente vê o que acontece. Porque depois é Atlético Mineiro. Mas não está esse A tendência é que seja otimismo Atlético todo, Mineiro. Ernest. Eu acho que sabe quando que a nossa enquete vai virar de novo? Se o Grêmio ganhar o jogo da ida. Aí vira de novo. Aí tu vai fazer a enquete de novo aqui. Qual é o próximo jogo do Grêmio no Brasileirão? Não me lembro agora, mas vai ter um entre os dois jogos contra o vai Fluminense. Tu vai fazer a enquete aqui. Preserva ou não preserva? Tu tá correto. Se ganhar do Fluminense o jogo da ida, todo mundo vai falar. Aí preserva. volta o ambiente que foi contra o Corinthians. Exato. Voltar o ambiente, isso aí. isso. Perfeito. É normal. É normal, Mas mas isso é é isso que tá jogo, tá? acontecendo. Isso é do Até jogo, porque tá? é o seguinte, Mas, tá? Mas é o Bahia na Arena, tá? Bahia na Arena, é isso aí. Não. Talvez a É que é a retomada volta Arena. da E Arena. isso que- Talvez a retomada da E Arena. isso Arena que exterior. o... Não sei. Isso que o Bruno tá falando, vai ganhar Não sei. vai Tá, ganhar não. um outro elemento, Tá, tá? mas calma. É que o Bruno tá falando só da terça, tá? Se ganha na terça. Sim. Se dá esperança na terça. O Bruno tá esquecendo amanhã.
Sim, claro. Tá esquecendo amanhã. Não, tô esquecendo falando do amanhã. Cuiabá. Se Eu tu tô falando perde do Cuiabá. pro Cuiabá, Sim, tu sim, ganha sim, do sim. Fluminense, tu vai ter que botar força máxima contra o Sim. Bahia, sendo na Arena, Couto Pereira, onde for. Mas aqui, ó, olha só, olha o elemento da coisa, tá? A gente tá falando que que negociar. Tu tem que olhar. arrefeceu, né, o entusiasmo do torcedor e tal por conta do Corinthians, tá? Mas, se ganha do Cuiabá agora, são 7 jogos sem perder. Não, mas e concordo. E aí, mas assim, ó, tem uma tu eliminação. dá aquele... Não, claro que tem eliminação. Eu sei Peraí. que tem eliminação, mas tem. Aí tu vem lá, 7 jogos sem perder, deu um up no Campeonato Brasileiro. Não, vamos peraí, tentar ó. alguma coisa contra o Se ganhar do Fluminense e Cuiabá, depois a dá gente essa vê. ideia aí. Depende. É isso aí. Não, É isso aí. Talvez a gente esteja esquecendo aqui nos donos da bola de vários detalhes no que se refere aos adversários. Atlético Paranaense possibilitou o Grêmio a fazer uma escolha para um time alternativo. O Cuiabá possibilita o Grêmio pensar numa escolha para um time alternativo. E quando for contra um São Paulo de novo, contra um Galo, contra um Flamengo, o Grêmio vai pensar em time alternativo? Não vai. O Grêmio vai botar força máxima. Mas o Gamba falou uma coisa muito... Não vai. Amanhã define muitas Claro, coisas. Sim, mas sim, é claro, passa pra Mas amanhã. assim, ó, Perde amanhã, tu vai ver. Porque amanhã é confronto direto, né? Perde amanhã, é perde amanhã, vai ter torcedor que vai pensar até em preservar a terça. Não, Gamba, por isso é que eu Perdendo amanhã. tô dizendo que eu não tenho a convicção de que o Grêmio vai com um time espelhado no que foi contra o Atlético Paranaense. Mas o Pedro, O Grêmio vai com um time bem mescladinho. o Grêmio hoje está mais encorpado em bem relação ao mescladinho. elenco. Né? Soteldo Acho deve que tem jogar, mais, inclusive. isso é um ponto importante. Hoje o Grêmio tem mais alternativas. Tem mais Tem. alternativas. Tem, Tu- mano. Antes tu Mas aí- descaracterizava o time do Grêmio e tu tinha viu ninguém. uma Mas aí- fragilidade mas aí o escancarada. Ribeiro- time Não, e a O Ribeiro- qualidade caía, Não, mas a aí o Ribeiro qualidade disse caía ontem. enormemente. O Ri- Hoje nem O tanto. Ribeiro isso. falou ontem uma coisa Pô, o Ribeiro importantíssima. tá defendendo aqui, ó. Arezo poderia ter jogado contra o Corinthians, Sim, pra jogar mas agora. é que é o seguinte- Perde entrando Tá, no mas Arezo? é que Não perde. o Ri- Monsalve com o que mostrou, perde entrando no Monsalve? Não perde. Ribeiro falou- Gustavinho, para muitos torcedores, tem que ser titular. Ribeiro ontem falou uma coisa muito certa. Tá, o Grêmio tem reforços? Tem. Mas os reforços são avalizados e gostados pelo Renato? Os reforços do clube... Mas Os o Renato- reforços do mas clube, o Renato falou... mas o tem uma Renato coisa- Mas ele vai ter que Pô, engolir goela abaixo É. porque eles estão bem, entendeu? Se o campo, campo fala. mostra É. pro Renato que estão bem, não Aí- importa se Ele foi vai ter- ele que indicou, porque se o não foi Gamba ele vai ter que que mas jogar. É o campo. Importa. Pedro, Hoje tu coloca o Importa. Marquezinho no gol, Em porque tese, né? Isso, Em isso, tese, isso, em tese. isso. Hoje tu coloca o Marquezinho, porque o goleiro tem que ter sequência. Tu consegue fazer uma zaga com o Gustavo Martins e o Jeromel, voltando, que foi preservado. Tu consegue colocar o Fábio, tu tem o José Guilherme, tu tem o Edenilson para entrar no meio, o próprio Dodi, tu tem o Monsalve, tem o Natan Fernandes, tem o Gustavinho, tem o Arezo. Esse time reserva dá para ganhar. Tem opções, Não- tem não é alternativas. Ernest, me ajuda aqui, qual é a previsão para domingo, Inter e Atlético Paranaense, 7 da noite no Beira-Rio? 25 mil. 25 mil. Dá para colocar um pouquinho a mais, O né? Inter errou a previsão do último jogo, né? Dá para colocar um pouquinho Colocou a mais, 30 hein? mil Botou e 30, deu o quê? botou 30 e veio 20 e pouquinhos. Achei O que jogo era é... Que horas Assim, são? às 7 domingo. Não só a Vai tá fase, frio, hein? não só a fase, né? Frio. Mas choveu, tá? Foi um domingo, dia dia razoavelmente dos pais chuvoso também, né? e tal, Domingo isso é dia dos aquilo. pais, mas o horário é bom, né? 7 da noite. 7 da noite. Tá? Mas, Mas vai tá frio. dá para buscar uns trintinhos aí, né? 7 Dá de para buscar domingo uns com trintinhos. frio é brabo, né? Bah, cara, mas o Inter precisa desse apoio da torcida. Eu entendo que Precisa, mas eu entendo não que merece. precisa. Não precisa. Não se for precisa, pensar em mas não merecimento, o merece. torcedor não vai mais no Beira-Rio, faz 8 anos que não ganha o Eu Campeonato concordo Gaúcho. contigo, eu acho que o torcedor deveria ir, mas assim, ó, é difícil tu cobrar Não, que o eu torcedor entendo, vá, né? eu entendo. Eu não consigo concordo cobrar. que precisa do carinho, né, do torcedor e tal. Não o carinho, não o time precisa do carinho, né? clube, instituição. A camisa precisa. A camisa, né? O amor do torcedor é o Mas clube, eu não né? tenho. Não esqueçam disso. Mas eu não tenho expectativa, não, cara. Muito bem, vamos lá. Mais que Nicole 25 Vick, não. o Bonito Internacional. isso aí, cara. Gostou? Opa, tu tá Gostou, muito- né? tu tá Gostou, muito né? Nicole Vick, vamos lá. Ô, Nicole, não te ouviram aí, Nicole. Eu fiz o pedido para ti, A mas Nicole te fez um atenderam, pedido lá né? e foi solenemente ignorado no pedido que ela fez lá na redação, mas tudo bem. Nicole, Pede vamos lá. pra ele, ô, menino. O Internacional já anunciou, já é oficial, Bruno Tabata é jogador do Inter, Nicole? Pois é, Felipe Gamba, Bruno Tabata, né, jogador que pertence ao Palmeiras, mas estava negociado ao Qatar SC. O meia de 27 anos esteve aqui pela manhã em Porto Alegre para realizar exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas, tá? Ele não teve aí um grande desempenho no Palmeiras, não conseguiu se fixar titular, mas no Qatar ele tem bons números. Ele participou de 28 jogos, teve 13 gols e 8 assistências. O Inter quer trazer o jogador por um contrato de 3 anos. Muito bem, com a palavra Alexandre Ernest. Bruno Tabata tá chegando. Eu sempre gostei desse jogador, viu?
Cara, esse jogador, o Inter ele entendeu que depois com a saída do Arangues e com a saída do Maurício, ele precisava encorpar o seu lado direito, né? Principalmente na parte do meio para o ataque. Ele é um meio atacante, ele não é um articulador, ele é um meio atacante que conduz menos que o Maurício, é bem verdade, mas que ele joga ali para concatenar do lado direito. O Inter basicamente está esfacelado pelo lado direito, né? Saindo o Bustos, saindo o Maurício, saindo o Arangues. Ele tem hoje só o Bruno Henrique como uma alternativa ali para aquele setor. E outra, ele chuta de fora da área, né? Ele chuta de fora da área. É um jogador que ele não teve, assim, se a gente pegar o recorte de que ele não foi bem com o Abel Ferreira, sendo o Abel Ferreira, ele não ganhou espaço, ele não teve espaço. Eu acho que ele não tinha com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira não gostou dele, me parece, tá? E tinha a concorrência, é isso? Não, tem grande também. Concorrência era muito forte. Mas assim, se a gente pegar esse... grana de ir pro Catar, né, velho? Isso. Que pesa numa negociação. Se a gente pegar esse recorte do Abel Ferreira, a gente pode olhar pro copo meio vazio, né? Mas vamos olhar o copo cheio. Ele vem do Catar, guardadas todas as proporções do futebol do Catar, mas de um certo destaque dentro do Catar SC. Então, sim, assim, tem números interessantes. interessantes. Que volta para o futebol brasileiro, lá, o que ele perdeu, Bruno? O jogador perde quando vai para lá? Competitividade. Sim. Treina menos, joga menos. Treina menos, joga menos, diferente. perde força, é um jogador de 27 anos, tá? Vai ter um processo de readaptação. É um jogador natural. de 27 anos que passou nos exames, que deve ser anunciado agora na parte da tarde. Ele já está no CT no CT Morados Quero, já conheceu as pessoas. Ele vinha atuando, né? E ele estava atuando no Catar, né? É que assim, o futebol do Catar se joga pouco, então ele vai passar, como disse o Ernest, por um processo de adaptação, porque aqui é o contrário de tudo, é pior do que tudo em relação a calendário. Viagem, agora, sim, tamanho de... Mas é um jogador com uma idade boa, 27 anos, é excelente. Concordo. E outra coisa, o que o Ernest falou no início para mim é fundamental. O Inter, quando joga, agora o Alan Patrick está machucado, mas a gente tem visto o Alan Patrick sendo aquele jogador que se torna previsível, não que ele seja. Eu acho o Alan Patrick muito bom jogador, mas porque ele não tem com quem dividir as atenções do meio-campo do Inter, do setor de criação. O Maurício faz muita falta no Inter e eu acho que esse jogador vem para ajudar o Alan Patrick. Eu acho que é bem interessante pela característica essa contratação. Eu vejo o seguinte, tá? Um elogio aqui ao Internacional é a forma como o Inter está analisando o mercado. O Rohel, tá se mexendo. Rohel tá se mexendo. É um achado, né? Sim. Se vai dar certo é outra coisa. Não joga tanto tempo, passou por lesão. A última partida foi em final de abril, né? Isso, muito tempo que não joga, mas foi lá, descobriu o jogador e conseguiu a contratação. E o Tabata também. Tabata, eu acho que foi negócio conjunto com o Maurício, não foi? Cara, não duvidaria, tá? Não duvidaria, mas assim, eu não digo que foi ligado... Porque ele foi comprado ao Palmeiras. Mas que o negócio do Maurício com o Palmeiras deu uma melhorada na relação dos clubes, com certeza, eu não tenho dúvida. É que depois, se o jogador não dá certo, aí fica muito fácil a gente analisar. Isso. Acho que o momento da análise é agora. Quando o time vai lá, o clube encontra, tem um trabalho de análise e traz. E outra coisa, não ficou num nível de especulação longo. O Inter... falou 2 nomes e questão de uma semana anunciou os mesmos 2 nomes. Não ficou, recuou a negociação. Não, e até uma outra questão. Esse teu destaque que tu faz pro Tabata, dá para fazer pro Rohel. Ontem eu falei com um amigo meu, Henrique Pellenberg, que é narrador lá, TC Esportes da Argentina. Eu pedi para ele um áudio com a pronúncia. E ele, Agustín Rohel. Então tá fechado. Mas olha só, ele já está no bid. Olha só, ele já está no bid. Ele é uruguaio, nunca jogou no Brasil e já está no bid. Ou seja, já estava negociando há mais tempo. Claro. A documentação estava na mão. Exatamente. E foi descobrir agora. Entende? Porque, ou seja, para estar no BID tem carteira de trabalho, tem visto de trabalho, tem tudo certinho já no Brasil, isso aí dá uns 10 dias sempre. E vale pro Tabata, Tabata já está em Porto Alegre. E esse jogador... Então que não tem mais X9 no Beira-Rio. E esse jogador, por ele jogar pelo lado direito, é um setor que ganha jogo, né? O meio campo, ele não tira o lugar do menino, do Gabriel Carvalho. Isso é importante. Ele não vem para tirar o lugar dele. Porque ele não é central. Ele vem para ser um Wanderson do lado direito. Ele é o meia que joga mais aberto. É que assim, se eu chegar... Exato. É que se chegar e disser assim, ó, ele é o Wanderson do lado direito, o telespectador que está nos assistindo, ele vai dizer o seguinte, não, mas ele não é ponta, Ernest. Não é ponta. Realmente, ele não é ponta. Ele é um meia atacante que vai pro lado. É diferente. Ele é o Maurício Destro. Aprenda com o papai. Vai, pai. Ele é meio espaço. Como é que é? Nomenclatura é diferente do que a gente já tinha falado. Tudo bem. Nomenclatura é diferente do que a gente já tinha dito. Mas ele trabalha com o lateral. É um cara que vai... Ele joga na ponta também. Não.
Não é. É que tu fez uma crítica e eu só tô me defendendo. O senhor não me Tu nos criticou. Tu deu carteiraço, deixa que eu É, resolvo o que vocês estão tentando dizer. Mas olha aqui, ó, entendeu? Pô, mas chamou a responsabilidade, o né? Bruno passou ali pelo nome do Gabriel Carvalho. Né? Passou pelo nome do Sim, Gabriel. sim, eu acho que ele não tira o espaço do Gabriel Carvalho. Isso, porque muitos torcedores do Inter estão com essa leitura. Pra Sim. que buscar um jogador no Qatar se tem o Gabriel nada a ver. Carvalho? A minha leitura é a seguinte, ele ajuda o Gabriel Carvalho. Sim, total. diferente. Não, por isso. Inclusive, ele Por chega, isso, ele chega ajuda. com o Alan Patrick machucado e jogam os dois juntos. Isso, ele ajuda, ele potencializa o Gabriel Carvalho. Agora, total. o que o Gabriel Carvalho precisa, sequência, que pelo que eu já vi do Roger, o Roger vai dar pra ele. Não, vai continuar. Vai dar continuar. pra ele. O Roger é desses treinadores que não coloca 1, 2 jogos e queima, ele dá sequência, ele aposta. Isso vai Tem uma acontecer. coisa, com o Gabriel Já Carvalho. é trabalho do Bisol ou não? Não, você tá E nem encaminhado. será. Nem será. Mas por quê? Porque não é ele que vai analisar a Velho, contratação. ele é vice de futebol, Ué, tem vai capacidade, assinar. tá ali pra isso. O vice de Acho que futebol- tá diminuindo o potencial dele. Não. No Internacional é apenas estatutário. Quem manda é o presidente? É. Quem manda é o Não, presidente? e o CAPA, os profissionais que são responsáveis por Mas é tudo captar compartilhado, jogadores. Sim, Nada tem adianta o o Capa comitê. levar o nome e o Roger olhar e... claro. comitê. Não, eu perguntei. Não se porque- encaixa. Eu perguntei porque daqui a pouco Eu quero assim, dizer ó, que o vice de futebol é só a ponta. Não, assim, é que o eu cara que vai perguntei, assinar só. eu perguntei o seguinte, ó, obviamente, por exemplo, a própria contratação do Bisol não é da noite pro dia. Já deveriam ter conversas. Daqui a pouco ele, em comum acordo Já estava trabalhando. com alguma fonte, olha, tem um jogador assim assado. Mas não. Essa questão do Gabriel Carvalho, que ele não tira a vaga do Gabriel Carvalho, eu acho que é importante destacar algo Homem em de cima dos pouca jovens, fé. tá? O Roger tem trabalhado muito com a categoria de base junto ao departamento de futebol. Claro que muito porque ele quer um grupo mais ou menos de 35 jogadores, e ele tem menos de 30 hoje. Mas Iago Noal, com muitas credenciais dentro do departamento de futebol profissional, Luiz Otávio, Ricardo Matias confirma agora no último jogo, né? Chegou a ficar no banco e confirma a informação que nós trouxemos aqui também. Que o Ricardo Matias está no profissional aos olhos do Roger. Aleluia! Bom jogador. O Borré, quando voltar, vai ficar um tempinho fora, pode ser que ele pegue esse time do Inter já encaixado, com um centroavante, tendo 2 meias mais o ponta, que pra mim é o modo ideal de jogar. De novo. E é o que o Roger entende como De ideal. novo, não significa que o Ricardo Matias vai dar certo, mas observa, Não. coloca no profissional. Se tem potencial, se mostra, coloca o garoto. Não dá pra dizer. Se não colocar, não vai saber. Não vai saber. Eu não posso não vai dizer. saber. Exatamente. O cara vai chegar assim, tá, Ernest, mas joga alguma coisa? Não vê. sei. É agora. É Não agora. sei. É agora. Porque eu olho ele na base e na base é diferente do profissional. Nicole, vamos lá. O Clube Árabe não desiste do Gustavinho, Nicole. Isso mesmo, Gamba. O Al Quadizia fez uma nova proposta pelo jogador, né? Anteriormente era 14 milhões de dólares e agora aumentou para 17 milhões de euros por 70% do jogador, que é o que o Grêmio tem atualmente dos direitos econômicos do Gustavinho. E aí, convertendo, né, chegaria a 103 milhões de reais essa negociação, né, entre valores fixos e variáveis. O Grêmio ainda quer 20 milhões de euros, portanto, essa negociação talvez não aconteça, viu, Felipe Gamba? Não aconteça. 17 milhões de euros por 70% dos direitos. Mas já aceitaram, né? Não, tendência é que não aceite. Hã? Tendência é que não aceite. Eu acho que pode conseguir mais Dá com pra conseguir com mais. o que vem da Europa. Olha o cavalo encilhado. Só um detalhe. Olha o cavalo encilhado Só um detalhezinho assim, ó. passando. Assim, ó. Querido Brum, querido amigo, presidente Guerra, Responsável pela tesouraria. todos engajados na causa. Precisando, eu, Pedro Espinosa, me coloco à disposição para fazer o Uber. Eu vou, busco, Floripa, boto né? o cinto, Floripa, né? Floripa. levo até o aeroporto, desejo boa sorte, dou uma balinha de goma e agradeço. Pelo amor de Deus. Sabe por que o Grêmio tá esperando? O Grêmio quer 20 e a proposta é de 17 por 70%. Sabe por que o Grêmio tá esperando? Tem 3 milhões aí de diferença. O Grêmio tá esperando pelo seguinte, o Grêmio tá na Libertadores. Sim, senhor. E o Grêmio acredita que possa passar pelo Fluminense. Mas ele é reserva, cara. Ok, ele é reserva, mas ele é 12º jogador. Ele entra em joga todos amanhã. os jogos. E tá jogando Tem mal, feito- tá? E tá jogando bem É mal, normal, tá? ele é jovem, ele vai oscilar, ele tem 18 anos. Ele tem qualidade. Ainda mais com uma proposta no colo que nem essa aí, Ele né? tem pontos pra melhorar. Por exemplo, ele finaliza mal, Bruno, ele chuta fraco, ele não tem corpo.
mas ele é jovem, ele tem estrada para melhorar. O Grêmio acha que vai avançar na Libertadores, que ele vai ganhar oportunidade, que ele vai se destacar fazendo gols, dribles, que é o que de melhor ele faz, e ele vai se valorizar e vai chegar nos 20 milhões e aí vai para a Europa, não vai nem para a Arábia. Tá, tem duas coisas aí então. E outra coisa, o Grêmio não tá precisando desse dinheiro agora porque o Grêmio recém vendeu um jogador. Então dá para esperar, eu tô com o Grêmio. Tá, o Grêmio espera porque tem uma Vocês venda são que foi muito feita ansiosos. recentemente, mas vamos lá. A valorização, o Ribeiro está coberto de razão. A valorização para bater nos 20, ele tem que jogar. Tem que jogar, velho. Ele tem que. Ele Se o vai Grêmio jogar. acredita que vai passar pelo Fluminense e pode passar, tem totais condições para isso, ele vai jogar? Ele é 12º jogador. Ele vai Não jogar? Ele vai ser protagonista? Ele é 12º Né? jogador. Onde que ele vai conseguir Não, essa eu não- valorização? Sério? Cara, Não vamos ser é bem realista, 12º Bruno. jogador. Bruno, Quem é o vamos ser bem 12º realista. jogador? Não vai ser no Vou te falar Brasileirão quem que o é. Grêmio está lutando para não cair. Eu vou te dizer que é o 12º Hoje, jogador. aí é que tá, o Grêmio vê o seguinte, estamos lutando para não cair. E o Grêmio tem uma proposta dessas. Então o presidente disse, se nós estamos lutando para não cair e estamos com uma proposta, imagina quando Tá o Grêmio bom. permitir e avançar na Agora eu te Libertadores. devolvo a pergunta. Vai subir a proposta. Eu te devolvo a pergunta. O Grêmio não quer vender agora, está com dinheiro em caixa, fez uma venda recente e aposta nos A enfrentamentos venda contra o recente Fluminense. é o Gabriel Mack. Isso. Ah, tá. E aposta, tá? E aposta que vai passar pelo Fluminense para ter a tal valorização. E se não passa? É um risco. Futebol é um risco, claro. Enorme. Futebol é um risco. Porque Cara, vai restar para o Grêmio o Campeonato Brasileiro, que o campeonato que o Grêmio disputa é não cair. Cara, assim, ó, se o Grêmio não vender agora, a minha decepção vai ser igual à decepção que eu tive quando eu vi a troca da guarda do Papai Noel num shopping em Porto Alegre. Tinha um dos Papais Noéis que estava atrás de um pilar de regata, havaianas e bermuda. legal. Só esperando para trocar a guarda. E olha o Vic, vem pra cá, vamos escalar o Inter para o jogo contra o Atlético Paranaense, domingo, 7 da noite no Gigante. 30 mil no Gigante. 30 mil. Isso Primeira mesmo. vitória. Primeira vitória. O Inter vai vencer o Atlético Ganhou Paranaense ainda com o com Roger. qual time? Isso mesmo, Gamba. O Inter deve ir, então, para enfrentar o Atlético Paranaense às 7 horas da noite no Beira-Rio. No domingo, Dia dos Pais, né, com o Rocher no gol, Bruno Gomes, né, no lugar ali do Fabrício Bustos, que está negociando essa saída, Igor Gomes no lugar do Vitão, Robert Renan, Bernabei, Rômulo, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho lá na frente, Wesley, Wanderson e Ener Valencia. Lembrando que o Rafael Borré hoje teve a sua lesão confirmada, né, lesão no posterior da coxa esquerda, e desfalca o Inter por em torno de 4 semanas. Muito bem. Alexandre Ernst, esse Inter que joga contra o Atlético já é um Inter que terá um pouco mais da identidade de Roger Machado? Acredito que sim, principalmente pela semana cheia de trabalho, né? Boa noite, senhores. Eu acho que... boa noite, senhores. Eu acho que é uma grande questão também que a gente vai ver o físico, tá? Não só o técnico. O Paulo Paixão também fez um trabalho muito forte com os jogadores ao longo da semana. Cara, que profissional é o Paulo Paixão, Bah, né? isso aqui é um absurdo. É uma entidade que nós temos. Às vezes a gente não valoriza o tamanho do Paulo Paixão. Ele é o Paulo enorme. Paixão é uma instituição do futebol nacional, Sei, velho. sei. Instituição, velho. Sei. Que, Paulo na Paixão no verdade, vestiário, o jogador olha assim, ó. claro, Respeita. que sabe falar, é agregador também, além só de ser um excelente profissional físico, ele é um cara agregador de vestiário que também sabe falar, né, com o jogador. Só para ter uma ideia, o Bustos agora, quando treinou em separado, antes de ser liberado para ir para a Argentina, teve uma conversa com o Paulo Paixão. O Paulo Paixão chamou ele para um canto, foi lá, deu uma volta com ele e tal. Então, para tu ver o tamanho... De volta com Donos, aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem o Boa Tarde RS com o comando do Alexandre Mota. E agora, quero colocar para vocês na tela o resultado final da nossa enquete. Afinal de contas, qual deve ser a estratégia? A estratégia do Grêmio para o jogo contra o Cuiabá. Preservação de titulares, 40%. Força máxima em campo, 60%. Temos aqui, portanto, torcida do Grêmio, né, muito impactada pela eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, entendendo que o Grêmio volta à sua realidade dura, difícil no Campeonato Brasileiro, logo não pode abrir mão dos titulares. Força máxima para essa decisão de amanhã, às 7 da noite, contra o Cuiabá. Bem bolado, hein? Um time misto acho que é o ideal. Porque com os acréscimos dos reforços, ele não fica tão fragilizado. Perfeito. Né? Tão fragilizado na partida. Enfim, é o jogo de amanhã do Grêmio contra o Cuiabá. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui na nossa enquete lá no YouTube.